Quando a pessoa casa, quem é prioridade na família? Quem é a sua prioridade? Você casou, quem é a sua prioridade? Sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, seus primos, quem são sua prioridade? Se você achar que depois que você casa, prioridade na sua família é seu pai, sua mãe, seus irmãos e seus outros parentes, você está completamente enganado, porque Deus não ensina dessa forma. A gente devemos respeitar nossos pais, né? Honrá-los, mas a partir da hora que a gente casa, eles não são prioridade na nossa vida, né? Quem é prioridade na nossa vida é a esposa e os filhos, né? E também enquanto eles vivem com a gente, a partir do momento que eles crescerem e forem embora, quem continua sendo prioridade é a esposa, né? Porque os filhos um dia vão crescer e vão se embora. Eles não vão ficar com você. O único que vai ficar com você é sua esposa ou seu esposo, né? Então esses dois que são prioridade um na vida do outro. Os filhos, enquanto está na responsabilidade da gente, também é prioridade. Por quê? Porque eles ainda não foram viver a vida deles, né? Mas sim vivem com a gente em casa, né? E depende da gente. Então são prioridade. Mas os pai e mãe se tornam parente, né? E irmão. A partir da hora que a gente casa, o pai e a mãe se tornam parente. A família anterior se torna parente. Porque família é aquela que você constrói e não aquela da qual você veio. Família é a que você constrói uma pessoa que você casou. Essa aqui é prioridade na sua vida. Eu já vi muita gente falar que pai e mãe é prioridade, né? Meia pessoa sendo casada e tendo família, pai e mãe é prioridade. Não é. Quem fala isso não sabe de nada, não sabe nem o que está falando. Porque prioridade é marido, esposa, né? E filhos. Esses são prioridade, né? Mas o pai e a mãe passa a ser parente e não prioridade na família do casal. Se o pai ou a mãe começar a interferir no casamento da pessoa, ele está cheio de erro, né? Completamente errado. Porque não cabe nem o pai e nem a mãe interferir no casamento de nenhum filho. Porque eles não são prioridade na vida do casal. Prioridade na vida do casal é a família que eles vão construir o que eles construíram. A Bíblia diz, né? O homem deixará pai e mãe e unirá-se à sua esposa, né? E os dois se tornarão, né? Uma só pessoa, uma só carne. Então a mulher e o marido só se tornam uma só carne. O homem só se torna uma só carne com a sua esposa. E a mulher só se torna uma só carne com o seu esposo. O homem não se torna uma só carne com a mãe dele, né? Porque isso é pecado. Não pode, isso não pode acontecer, isso é um pecado terrível. Então a mulher também não vai se tornar uma só carne, né, com seu pai nem com sua mãe, porque isso também é pecado, a mesma coisa, pecado de mortal, né? Então a mulher e o marido só se tornam uma só carne um com o outro. Então por isso que os dois são prioridade um na vida do outro, né? E não os pais. Os pais passam a ser parente, os irmãos passam a ser parente. Todo mundo passa a ser parente a partir da hora que se casa. Então, pai e mãe não é prioridade na vida do casal. A pessoa não vai parar de respeitar, vai sim dar atenção, vai ligar, vai perguntar como é que tá, vai fazer tudo que for preciso, né? Mas não como prioridade na vida. O casal que põe pai e mãe como prioridade na vida dele, ele completamente é um ignorante e não tem conhecimento nenhum da realidade. Porque se você for pôr o pai e mãe como prioridade na sua vida, você sendo casado, você não vai conseguir viver com ninguém. Porque eles não são prioridade na sua vida. A prioridade na sua vida é sua esposa e seus filhos. O pai e a mãe passam a ser parente, né? E não prioridade. E o pai e a mãe, a Bíblia também fala, né? Que a gente devemos honrar também nossos filhos, né? E não provocar a ira a eles. Por quê? Porque se a gente começar a desmerecer nossos filhos, né? Com certeza irão ficar revoltados com a gente, né? E a gente não tem nenhuma razão de reclamar. Assim como a gente não quer que eles fiquem com raiva da gente, a gente também
Assim como a gente não deve fazer raiva a eles, eles também devem respeitar a gente e a gente também deve respeitar eles, né? Quando o filho casa, os pais também devem respeitar o lado dele, né? E não tratá-lo como uma criança e achar porque é pai e mãe que pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser, pode ofender, pode agravar, isso é desrespeito. A pessoa precisa respeitar. A gente deve honrar o pai e a mãe quando eles também honram a gente, mas a partir do momento que eles passar a desonrar a gente, desrespeitar a gente, mesmo sendo casado, a gente também deve chamar a atenção deles, né? Para que eles tenham respeito com a pessoa. Não é porque é pai e mãe que acha que deve fazer o que quiser, né? Mesmo que a pessoa seja casada, isso aí também é um desrespeito, né? É pai e é mãe, mas não é dono da pessoa, né? E não pode tratar da maneira que acha que deve, né? De qualquer forma. Tem que respeitar. Porque se a gente também não está sendo honrado por o pai da mãe, por o pai e a mãe da gente, como você vai honrar alguém que não te honra? Não significa que é pai e mãe que você tem que honrar mesmo que ele te desonre e não te respeite, não te considere. Quando existe, não existe, existe muitos filhos, né, adotivos. Será que um filho adotivo honra pai e mãe biológico como honra aqueles que criaram? Com certeza não, né? Eles honram mais quem criou, por quê? Porque pai e mãe é aqueles que honram a pessoa. E o pai adotivo que cria um filho ou a mãe adotiva, porque eles honraram ele mais do que os próprios pais. Porque se os próprios pais os honrassem, né, não teria dado para os outros criarem. Eles mesmos teriam criado. O pai e a mãe que amam o seu filho e honram seu filho, jamais daria para alguém criar. Então, a pessoa deve respeitar, né, os filhos da gente também, principalmente sendo pessoas, né, de maiores que mandam em si, deve respeitar os direitos deles e não provocá-los à ira, né, como a Bíblia fala, e não viver defamando, né, falando mal, fazendo isso, fazendo aquilo, defamando o seu próprio filho, porque isso também é pecado e o pai e a mãe que fazem isso também vai pagar as consequências, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus olha, né, o lado correto, olha o lado certo e não olha o parentesco, né? Ele está olhando aí o lado que está correto, ele apoia a realidade, né? Apoia a verdade e não a mentira, né? Então, pai e mãe se torna parente na vida da pessoa a partir da hora que ele tem a sua própria família e não se torna e não é como antes, né? Que deve, acho que quer mandar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer bater, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Muitos pais desrespeitam os filhos, né? Xingam, maltratam, falam mal. Isso tudo deixa com que os filhos da gente possam ficar revoltados. Eu não posso tratar meus filhos, né, de qualquer forma que eu achar que eu devo tratar só porque eu sou pai deles, né? Eu devo honrá-los e respeitá-los assim como eles fazem comigo, né? Para que Deus também me abençoe, né? E não veja eu também como um pai errado, né? Como um pai sem futuro, né? Um pai que não honra o seu próprio filho. Então, a gente devemos aprender isso, né? Que quem é prioridade na vida da gente, a partir da hora que a gente casa, é esposa e esposo, né? E os filhos, né? Enquanto eles vivem com a gente, porque um dia eles também vão embora, vão arrumar a família deles e eles também não é mais prioridade na vida da gente, porque não vivem mais com a gente. E a gente também devemos respeitá-los, os seus direitos, né? Porque já são adultos casados e não desonrá-los, né? E não desonrados também quando estiver com a gente. Pode que eles não se revoltem em dia também, nem vá-se embora e não procurem mais a gente. Por quê? Porque a gente não honrava quando estava criando, né? A gente devemos honrar, porque nenhum filho, né, pede para nascer, nenhum filho pediu e nem pede para vir a esse mundo, né? É a gente que põe. Então não devemos desonrar, por quê? Porque eles não pediram para nascer, né? A gente pôs porque quis. Então, se pôs, né, tem que honrar, respeitar e aguentar as consequências, né? Porque eles não pediram para nascer. Então devemos honrar nossos filhos, respeitar e tratá-los bem, para que eles façam a mesma coisa com a gente, que eles não são obrigados a tratar a gente bem ou honrar a gente, se a gente também
não faz o mesmo com eles, mesmo sendo pai, mas desonra, humilha, faz isso, faz aquilo. Então, se a gente fizer isso, a gente também está agindo com falta de respeito. Então, Deus não vai castigá-lo porque ele não está honrando a gente, porque a gente também não honra ele, né? E não trata ele da forma que merece, que é tratar com casca e tudo, e as coisas não funcionam desse jeito, né? Como a Bíblia diz, né? Não atirar a ira sobre os nossos filhos, né? Não atrair a ira para os nossos filhos, para que eles não fiquem também revoltados com a gente.